Olá, nós somos alunos do curso de Letras das Faculdades Integradas de Jaú. Estamos participando do projeto Obras Literárias. Esta é uma videoaula sobre o livro Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Drummond nasceu em 31 de outubro de 1902 em Itabira, Minas Gerais, e faleceu em 17 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro. Ele teve uma boa educação, foi a colégios internos e teve professores particulares. Ainda na adolescência, escreveu artigos no Diário de Minas e ganhou um prêmio no concurso da novela mineira com o conto Joaquim do Telhado. Mais tarde, formou-se no curso de farmácia em Belo Horizonte, mas acabou não atuando na área. Ele também lecionou português e geografia e foi redator do Diário de Minas. Em 1925, ele fundou a revista, que tinha como objetivo disseminar o modernismo no Brasil. Drummond foi um poeta do modernismo, escola literária que visava a ruptura com o tradicionalismo e com a estética regrada em um momento de insatisfação política no Brasil. A segunda geração da qual o poeta fazia parte, a geração de 30, focava sua escrita nas questões sociais e políticas marcadas pelo regionalismo. Drummond também escreveu outros gêneros literários, mas foi com a sua poesia que ele se destacou tanto ao ponto de hoje ser considerado o maior poeta do século XX. Em 1928, Drummond publica poesia de nome No Meio do Caminho, na Revista de Antropofagia de São Paulo, causando grande alvoroço na época exatamente por não se encaixar nos padrões estéticos impostos até o momento. Em 1930, Drummond faz sua verdadeira estreia com um livro de poemas chamado Alguma Poesia, o qual ele inicia com outro de um de seus mais famosos poemas, o poema de Sete Faces, que pode ser facilmente encontrado na internet para leitura. Neste mesmo livro, o poeta publica Quadrilha, um poema curto e muito popular até os dias de hoje. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esqueci desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. O poema No Meio do Caminho, publicado na Revista de Antropofagia de São Paulo, também foi incluído no livro Alguma Poesia, e tendo sido considerado uma afronta à literatura da época, recebeu diversas críticas, dentre elas a seguinte: O Sr. Carlos Drummond é difícil. Por mais que esprema seu cérebro, não sai nada. Vê uma pedra no caminho, coisa que todo dia sucede a muita gente, principalmente agora que as ruas da cidade andam em concerto, e fica repetindo igual papagaio. Tinha uma pedra no meio do caminho. Homem, e não houve uma alma caridosa que pegasse nessa pedra e lhe esborrachasse a cabeça com ela. Gondim da Fonseca. Claro Enigma foi publicado no ano de 1951, com poesias mais reflexivas, com um tom mais amargo, introspectivo e filosófico. Por conta da questão histórica, o poeta deixou de buscar respostas para os problemas sociais, trazendo questionamentos sobre essas situações, abandonando suas crenças na humanidade. Ele busca analisar as angústias em relação à falta de sentido do mundo, falando de forma mais metafísica, excluindo tudo do mundo externo. Traz também um indivíduo melancólico e desiludido, retornando às formas clássicas da poesia, como as formas fixas e as rimas, tendo muitos sonetos ao longo da obra. Os principais temas abordados são a vida, o amor, a ausência de tempo, sexo e poesia, refletindo sobre as questões existenciais humanas. O primeiro poema abordado será a Ingaia Ciência, que traz um conceito filosófico de Nietzsche, um conceito otimista sobre a ideia do eterno retorno, de que a vida está sempre se repetindo em círculos. Para Drummond, esse conceito ele deve ser negado, porque ele acredita que a vida é finita, com tendências para a desrealização e também para a tristeza. A madureza, citada várias vezes na poesia, seria a maturidade poética atingida pelo poeta. Ele não vê nada mais como novo. Nada é novidade, nada traz prazer para ele. Tudo é igual e triste. O poema também se mostra muito introspectivo ao final, mostrando um lírico mais focado em si, no amor e na morte. O próximo poema é A Máquina do Mundo, tendo uma forte conexão com a obra Os Lusíadas, de Camões. O título, A Máquina do Mundo, inclusive aparece em Os Lusíadas. Além disso, outras conexões são a presença de versos decassílabos
fazendo reflexões sobre o homem, a linguagem e o tempo. O termo máquina do mundo seria para representar um sistema em que o mundo funciona, mostrando sua interpretação para essa significação. No início do poema há um enigma, de uma forma mais pesada. Sendo assim, o poeta usa alguns termos que remetem à lentidão, à tristeza, mostrando uma vida muito difícil, uma vida que não possui futuro. Em certo momento, o eu lírico passa por uma epifania, revelando a máquina do mundo como algo majestoso, muito bonito, sendo um contraste com a visão pessimista do eu lírico até então. A máquina do mundo se mostra como algo bom em meio à aridez do mundo real. Essa máquina, ela quer convencê-lo de que é preciso transmitir seus sentimentos para o mundo, interagir com ele de forma sinestésica, não somente com tanta racionalidade. Entretanto, ele ainda é muito firme com essa racionalidade, se recusando a essa descoberta proposta pela máquina do mundo. O poema é uma reflexão sobre o poeta consigo mesmo, suas crenças, dores e como lidar com o mundo, que o cerca, se irá se abrir a novas experiências ou se irá se fechar de forma racionalizada. Claro, Enigma é uma obra muito importante para a literatura brasileira. Os 41 poemas que a compõem mostram um Carlos Drummond de Andrade totalmente diferente do que já foi mostrado em outras de suas obras. Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau!